Olá, ladies and gentlemen, mais uma aula e hoje vamos falar de um assunto que eu já deveria ter falado há mais tempo. Eu não falei desse assunto. Desculpa, desapareci igual um fantasma, voltei. Qual que é o assunto? Engajamento em comunidade. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Se inscreve aí. Se quiser deixar dúvida, feedback, a gente acolhe com o maior amor e carinho nos comentários, tá bom? Ficar muito feliz de receber seu feedback. E vou compartilhar minha tela. A gente montou essa aula com a ajuda de uma inteligência artificial, mas é claro que a gente vai dar uma pincelada e uma otimizada nessa experiência com um ser humano, que sou eu. Vamos compartilhar a nossa tela. Vamos share screen. Aqui são outras aulas que a gente já deu. Eu tiro uma tarde ou uma noite e faço, né, os conteúdos aí. Consegui manter nosso compromisso com o canal. Vamos lá. Engajamento de comunidade online. Como é que a gente faz isso? Vou ser uma aula sobre esse assunto neste exato momento. Objetivo estratégico do engajamento é gerar mais vendas, é gerar mais retenção, mais indicação, mais depoimentos. O que é para a sua comunidade, para o contexto dela, engajamento? Exemplo, o que a gente pode considerar como métrica de engajamento para uma comunidade? Volume de posts, quantidade de comentários, qualidade dos comentários, presenças ao vivo, né? Quantidade de pessoas ao vivo, a retenção ao vivo. Eu entendo que existe aí uma gama de métricas que me dão indicadores que essa comunidade tem engajamento. Ficou claro? Isso é muito importante. E isso vai depender muito do comportamento da sua persona também, dependendo da plataforma que você escolheu. Dependendo do perfil de comportamento desse membro, você vai ter naturalmente mais ou menos engajamento. Isso não quer dizer que vai vender menos, isso não quer dizer que não tenha retenção. Exemplo, comunidade de médicos não são pessoas que ficam postando o dia inteiro, os caras não têm tempo. Eles vivem assim, com um tempo literalmente extremamente apertado entre uma cirurgia e outra. Eles vão ter interações muito mais espaçadas. Eles vão valorizar a qualidade do conteúdo e essa troca em torno disso. O engajamento para uma persona dessa é diferente. Agora, um monte de mãe, uma comunidade de maternidade, você vai ter mais discussões, mais. Não que elas não tenham, assim, elas vão ter menos. Não é tempo, entendeu? Não quer dizer que elas têm mais tempo que os médicos, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que elas vão ter um comportamento diferente. Elas vão ter muitas questões para trocar e trazer e conversar a mais. É uma comunidade mais solta a nível de ter mais conexão naturalmente, por causa do assunto, por causa de ter um perfil mais amplo de pessoas ali envolvidas e naturalmente eu consigo ter mais variação, mais gente se conectando. Pegou a visão? Isso é uma coisa óbvia, mas que precisa ser dita. Uma comunidade de advogados, uma comunidade de desenvolvedores, uma comunidade de fãs de determinado jogo. São comportamentos diferentes e isso influencia na estratégia de engajamento que eu vou usar. Ferramentas e plataformas. Temos uma aula disso, inclusive. Eu vou te indicar a playlist do QG de como criar comunidades, porque a gente tem várias plataformas aqui. Um plano de ação para engajamento da sua comunidade. Eventos ao vivo. Criar conteúdo relevante recorrentemente. O que que gera valor para os membros da sua comunidade? Faz uma lista.
Pode ser com base em pesquisa, em entrevistas, em coleta de dados, o que gera valor para essas pessoas. Com base nisso, você cria um cronograma de produção de conteúdo. Ou, né, eventos, experiências que motivem uma maior produção de conteúdo por parte não só da sua equipe, mas dos membros que estão dentro dessa comunidade. Você tem algum tipo de sistema de recompensa? Aplica algum tipo de gamificação? Essas são algumas estratégias que a gente alinha para gerar mais engajamento numa comunidade, tá? Nossas aulas aqui estão de flash, mas é uma aula para te nortear e passar a visão. É quase que uma aula alinhadora para te colocar no caminho certo, no caminho da luz. Vamos lá. Importante com relação ao engajamento, você medir isso semanalmente, mensalmente, diariamente. Estar atento quais são os membros mais engajados, quais são os menos engajados, fazer uma linha de trabalho ali diferente com relação a motivar e conectar essas pessoas que são mais engajadas para a gente continuar criando uma recorrência de produção de conteúdo entre os membros. E educar realmente essa cultura de comunidade, as pessoas perderem o medo de serem julgadas, o medo de postar, o medo até de errar mesmo, o medo de estar descumprindo uma regra e por conta disso não postar. Tudo isso a gente precisa trazer leveza, precisa educar, ao invés de punir, única e diretamente, sem qualquer tipo de acolhimento, direcionamento ou contextualização. Às vezes você perde um membro que seria excelente na comunidade porque você simplesmente não educou. Ah, mas isso é óbvio. Cara, se o óbvio não foi dito para essa pessoa no histórico de usabilidade dela, então você está falhando. É preciso dizer, tá? É construir, né, engajamento aqui, né? Construção de relacionamentos. Tem um ponto aqui que é importante, e quando a gente está falando de engajamento, é mais ainda. Organizar eventos virtuais, incentivar a interação entre os membros, as discussões e as colaborações, a equipe da comunidade ter esse treinamento, esse horário estratégico para trabalhar estratégias de reconhecimento e valorização dos membros ativos, com premiações ou menções, e aqui a gente pode colocar nesse tópico até gamificação também, mas não unicamente somente isso. A criação de conteúdo é importante, mas só produzir conteúdo ativamente não é suficiente para gerar engajamento. É parte do jogo. Então, imagina que o engajamento é um bolo. E esse bolo tem várias fatias. Uma fatia é a, os eventos que eu crio para poder criar, desenvolver esse movimento de interação. A outra fatia é o conteúdo que eu crio. A outra fatia é o tipo de recompensa que eu dou para a jornada desse membro. Eu estou reconhecendo o avanço dele, eu estou reconhecendo o quão participativo ele é, de que forma eu estou fazendo isso, quais estímulos eu estou criando. É isso que você precisa colocar na mesa. E assim, é bom a gente pensar em estratégia de engajamento de uma forma muito personalizada, porque o que eu fiz para João não necessariamente vai funcionar para Maria, porque a comunidade da Maria é diferente da comunidade do João. As pessoas que estão na comunidade da Maria são diferentes das pessoas que estão na comunidade do João. A jornada e o formato de entrega dela é diferente. Não dá para eu simplesmente copiar e colar e achar que o resultado vai ser igual. Às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser pior. Você precisa dar tempo das coisas serem testadas, metrificar ali o que está funcionando. Você precisa ter essa paciência, essa resiliência e perspectiva de testar. Está funcionando? Tá, estamos medindo, então vamos manter. Dá para otimizar um pouco? Beleza, a gente otimiza. Estamos testando isso aqui, não está funcionando. Por que que não está funcionando? Será que a gente ajustar funciona? Tá, não está funcionando o ajuste. Por que que não está funcionando? Ah, pode ser por causa disso. Vamos ver pesquisa, vamos conversar com eles. Pô, não está funcionando. Então vamos tirar essa estratégia aqui. De coração, vou até tirar meu compartilhamento aqui. Menos é sempre mais.
Tem comunidades que quanto mais coisa você entrega, mais você vai deixando as pessoas com sobrepeso de informações, com sobrecarga de informações e conteúdo, e elas acabam não usando porque elas não estão conseguindo consumir. Isso gera uma ansiedade. E lembre-se que a ansiedade, ela vai gerar um efeito de estagnação e não de dopamina e não de motivação. A ansiedade, ela gera uma procrastinação e não uma movimentação favorável à usabilidade. Então, entenda emocionalmente o que está tirando ou colocando incentivo para que essas pessoas participem dessa comunidade, contribuam e cresçam com ela, através dela, a partir dela. E que elas se sintam parte co-criadora desse desenvolvimento da comunidade, que elas se sintam não só pertencentes por estar ali, mas coadjuvantes, participativos ativamente no crescimento uns dos outros. E isso não necessariamente é algo que a gente já domina, a gente já chega sabendo como fazer isso. É por isso que é importante ter uma moderação e ter uma equipe especializada para começar essa dança, começar esse movimento, que a partir da equipe é que a gente consegue modelar comportamento. O ser humano, ele é construído a partir de modelagem de comportamento. Se não tem ninguém fazendo, vou ficar com medo. Se eu primeiro, se eu estiver errado, o que que vão achar de mim? Mas agora, se eu tenho aporte, direcionamento, acolhimento, eu vou me movimentar também de acordo com aquela construção que está sendo feita. Por isso que é muito importante pessoas como eu, que trabalham com comunidade para te ajudar nessa construção. E, por favor, visão de longo prazo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Ela foi vapt-vupt, né? Bem direto ao ponto. Mas eu espero que esse brainstorm em torno do assunto de engajamento traga luz e direcionamento para você. Lembre-se que sempre ao final dos meus vídeos você tem recomendação de novos conteúdos para continuar se aprofundando e estudando aqui comigo, tá? Sempre à frente, fora da curva. Te vejo no próximo conteúdo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com alguém que possa se beneficiar desta experiência de conteúdo criada por mim, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo. Continue aqui comigo.